Bem-vindos a nosso novo canal. O episódio de hoje é Natal. Como o Natal a chegar em dezembro, muitas pessoas estão preparadas para celebrar Natal. Famílias de todo o mundo estão se reunindo para celebrar esse dia. Mas uma coisa a ponderar são as origens dessa tradição. De onde veio o Natal? O que estamos a celebrar? Está na Bíblia? Estas são as perguntas que devemos fazer, porque no final do dia amamos a Yahweh e queremos ser filhos obedientes a nosso Pai que nos ama. Vamos começar com o poder das Escrituras. Estudai para mostrar-lhes a Deus que é aprovado, obreiro, que não precisa de se envergonhar, dividindo justamente a palavra da verdade. Testem todas as coisas, apeguem-se ao que é bom. Nas Escrituras podemos questionar as origens das tradições que nos foram passadas pelos nossos pais. Porém, podemos testar e os encontramos na incredulidade. Poderemos refutar-nos e descobrir a verdade. Agora, antes de começarmos, temos que abordar este assunto. E este tema será difícil para umas pessoas. Antes de começar a julgar e vir contra as origens do Natal, preste atenção a esta mensagem e pesquisar mais sobre este assunto para ver mais por trás das origens do Natal. Vamos começar com as origens. Já te perguntaste por que é que as pessoas se juntam para decorar um pinheiro e dar presentes umas às outras em 24 de dezembro todos os anos? De acordo com o livro escrito por Payam Nabras e Caitlin Matthews, titulado The Mysteries of Mithras, the Pagan Belief That Shaped the Christian World, que em português é Os Mistérios da Mithras, o conhecimento pagano que cambiou o mundo cristão. Página 14 do livro fala: quando um homem chamado Mitra, Salvador, entra na história, de acordo com o professor Moghadam, o Salvador nasceu à meio da noite entre sábado e domingo. Entre sábado e domingo do 24 a 25 de dezembro, ano antes de Cristo 272. Este livro é escrito por um historiador que não acredita em Jesus Cristo. O hebraico, o nome dele é Yahushua HaMashiach. Este livro fala claramente sobre o culto de Mithras e sua influência em Roma antes do cristianismo chegar. Na página 68 do livro diz: mais tarde vemos que os cristãos adotaram 25 de dezembro como aniversário de Cristo. No século IV da Era Comum, de acordo com Sir James G. Fraser, no livro The Golden Bough, ele escreve: a festa de Natal que a Igreja parece ter prestado diretamente do seu rival pagão. No calendário juliano, o dia 25 de dezembro foi considerado como o solstício de inverno. E foi considerado como a natividade do Sol, porque o dia começa a alongar e o poder do Sol aumenta a partir desse ponto de viragem do ano. Mithras era regularmente identificado por seus adoradores como o Sol. Os evangelhos, ou a boa notícia sobre o triunfo do nosso Messias, fala sobre a morte por sua ressurreição e não diz nada sobre o dia do nascimento de Cristo. E, consequentemente, a igreja primitiva não o celebrava. Outro livro que podemos ver é a Enciclopédia Católica, que em inglês tem um título chamado New Catholic Encyclopedia, que declara: o nascimento do Cristo foi atribuído à data do solstício de inverno, 25 de dezembro
do calendário juliano e 6 de janeiro no calendário egípcio, porque neste dia, como o sol começou seus regressos aos céus do norte, os devotos pagãos de Mitras celebraram os Dies Natalis Solis Invicti, que em latim significa aniversário do Sol Invencível. Em 25 de dezembro do ano 274 d.C., Aureliano havia proclamado o deus Sol, o principal patrono do império, e dedicou-lhe um tempo no Campus Martius, em Natal. Natal teve origem numa época em que o culto do Sol era particularmente forte em Roma. À medida que o cristianismo ganhou ímpeto e se tornou a religião do Império Romano, o mitraísmo não era tolerado, de acordo com Cumont. Os primeiros padres da igreja viam isso como uma farsa satânica dos ritos mais sagrados da religião deles. No entanto, o catolicismo parece ter preservado algumas das formas externas de mitraísmo. Aqui está uma amostra das semelhanças. De acordo com o culto de Mitra nasceu em 25 de dezembro. Os domingos eram considerados sagrados. A padre católico acabou por se tornar pai, apesar de que Jesus ter sido especificamente contra o chamado de pai. Odem contra este título no Mateus 23:9, onde ele fala: não chames teu pai ninguém na terra, porque um é o teu pai, aquele que está nos céus. Esse é nosso pai, Yahweh. Mitraísmo também teve um pai dos pais, ou em latim, pater patrum, escolhido entre os pais. Essas são as origens do Natal, que tem uma mistura do paganismo com o cristianismo. Mas de onde saiu Santa Claus? Véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, a noite em que o Pai Natal vem dar presente a todas as crianças do mundo, mas o Pai Natal não é só para crianças. Para a maioria dos pagãos, ele, Santa, é o Rei Holy, o Santo. Ele tem muitos outros nomes, mas seu é um como que podemos nos relacionar. Esse tipo de informação eu encontrei no livro chamado As Lembranças da Jule. E o que acontece com os pinheiros? As pessoas que têm árvores sempre verdes, os pinheiros, decorando-se em casa, porque os pagãos acreditam que este é o símbolo da vida eterna, é um símbolo antigo. E de onde saiu as renas? Boa pergunta. As renas estão no livro Guia para celebrar os 12 dias de Yule. O livro dos 12 dias de Yule é um livro que explica a tradição nórdica, que é muito conhecida nos países europeus. E dentro do livro, na página 40, diz: cresce o cogumelo agarico, amanita, muscaria ou mosca. Este é um cogumelo que causa alucinações. À medida que as renas pastam em linhos, elas comem muitas vezes amanita, e à medida que comem, isso ficam alucinadas. Sob os efeitos dos cogumelos, elas gostam de se pavonear e saltar alto no ar. É uma longa tradição no norte que os xamãs bebam a urina das renas que comem os cogumelos. Estes cogumelos são muito tóxicos quando são frescos, e depois de passar através das renas de seu sistema digestivo,
Os xamãs são loucos o suficiente repugnantes para beber esta urina. É a experiência alucinogênica para viajar no mundo espiritual, encontrar espíritos. Alguma vez você perguntou de onde saiu o porco em Natal? Por que é uma tradição? É uma tradição pagã comer presunto no dia do Natal? Esta tradição do presunto de Natal vem dos escandinavos antigos e dos povos germânicos. Uma refeição comemorativa tradicional era um porco assado inteiro, um tributo aos deus Frey, que está associado com o porco selvagem. Página 44 diz: então, você pode desfrutar do seu presunto de Natal com o conhecimento de que, juntamente com tantas tradições de Natal, vem diretamente dos nossos ancestrais pagãos. E aí, gente, o que fazer a partir daqui? Se nós podemos ver as origens de Natal são pagãos, agora que conhece as origens de Christmas, de Natal, temos o poder de tomar a decisão certa sobre escolher o caminho de ação que fará nosso Pai feliz. Nosso Messias e Rei, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, disse em Marcos 12, 28 e 29, o maior mandamento. Um dos mestres da lei veio e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes havia dado uma boa resposta, ele lhe perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante, respondeu Jesus, ouve, ó Israel, o Yahweh nosso Elohim, o Yahweh é um só. Ama a Yahweh, teu Elohim, de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Com essas palavras do nosso Messias, podemos concentrar-nos em aprender sobre a história das festas e colocar o nosso amor pelas nossas emoções. E colocar nosso amor pelo nosso Pai em primeiro lugar. Independente de as nossas emoções lutarem contra a revelação, de manter nosso amor por Ele. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é permitir que Ele renove nossas mentes, para que nós possamos crescer e aprender a amá-lo em obediência. Vamos ver que o nosso Rei e Salvador tem que dizer sobre as tradições dos homens. Marcos 7,13. Assim, consegueis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio de tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedes em relação a vários outros assuntos. O apóstolo Paulo também tem algo a dizer sobre a tradição dos homens. Colossenses 2,8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs enganhosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Meditar sobre este versículo e, por favor, entenda que esta é a celebração do Natal. Tradições do homem, e não de acordo com nossos Messias. Não há escrituras que ordenem a celebração do Natal. Não há menção de sua própria celebração do aniversário, porque a cultura hebraica não celebra aniversários. A celebração do seu aniversário, que a maioria das pessoas diz ser Natal, é definitivamente uma tradição de homem com origem pagã. O apóstolo Paulo nos deu um aviso para não sermos enganados de acordo com a tradição dos homens e suas filosofias, que são os princípios básicos deste mundo. São os profetas que falam contra tradições do homem? Sim, o profeta Jeremias diz em Jeremias 10, 2 a 5, assim diz Yahweh, não aprendas o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais do céu,
porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas. Enfeitam-na com a prata e o ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. É como um espantalho postado em uma plantação de pepinos. Os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. A principal distinção aqui é que naquele tempo, todos, exceto Israel, eram pagãos. Todas as nações do mundo, historicamente, seguiram uma estrutura pagã de adoração ao céu, à lua e ao sol renascido. Este aviso de Elohim para seu povo foi para não aprender os caminhos das outras nações, porque ele sabia que os seus caminhos eram falhos. Em Êxodo capítulo 32, Moisés sobe a montanha para receber as instruções de Elohim, mas Israel ficou impaciente e decidiu começar seus próprios deuses. Queimaram os brincos de ouro e fizeram um becerro de ouro. Êxodo 32:4 fala: Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um modelo e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de becerro. Então o povo exclamou: Esta é a figura dos nossos deuses, o Israel que vos tiraram da terra do Egito. Moisés desceu do monte e viu o que havia feito. No Êxodo 32, 9-10, fala: E Yahweh disse mais a Moisés: Tenho observado este povo. Eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Este é um grande exemplo, onde as pessoas pensam que estão honrando Elohim, mas em vez disso, eles caíram nos caminhos das outras nações. Enquanto irritando nosso pai, essas pessoas eram sinceras e eles ofereceram sacrifícios a Yahweh por libertá-los do Egito. No Deuteronômio 12, 29-31, vemos como quando Yahweh, teu Elohim, tiver eliminado da tua presença as nações pagãs, que estás ao ponto de invadir e expulsar, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras. Fique atento ao teu próprio comportamento. Não te deixes seduzir, não vá seguir aos deuses delas ponderando como estas nações servem aos seus deuses. Que interessante. Vou fazer o mesmo. Não procederás desse modo para com o Yahweh, o teu Elohim, pois esses povos pagãos ofereciam a seus deuses tudo o que é abominação aos olhos de Yahweh. Tudo o que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios a seus ídolos. As nossas intenções podem ser sinceras, mas devemos ter o cuidado de não participar na tradição dos homens. Agora que passamos pelas origens pagãs das tradições dos homens ou do Natal, temos a oportunidade de escolher servir Elohim com toda a nossa mente, corpo e alma. Temos de refletir sobre as nossas vidas e sobre as coisas que fazemos para compreendermos mais sobre nós próprios. Se a vossa igreja está a celebrar o Natal, é porque aceitar as tradições dos homens, sem testar e provar todas as coisas como somos chamados a fazer. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom.
2 Timoteu 2,15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Atos 17:11. Os berranos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem como vivido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Não estou a dizer-vos para acreditar na minha palavra pela verdade, não, mas sim para acreditarem na palavra de Elohim e verem como até as provas históricas em torno do Natal nos mostram que este dia é uma tradição do homem e não é do Elohim. Jesus, Yahushua, não é a razão para esta temporada. Tammuz e outros deuses pagãos são a razão para esta temporada. Pesquisar mais sobre esse tema e orar para ser guiado na verdade. Que a palavra de Deus, Yahuwah, tenha a sua palavra final. Obrigado por assistirem a este episódio. Espero que isto vos tenha edificado e favorecido. Por favor, subscreva e compartilhe este vídeo. Deus, Yahuwah, te abençoe.